Boa noite, irmãos queridos. Aqui quem fala é o pastor Hélio. Estamos aqui na igreja de Interlagos. Hoje é dia 7/4/2023. Agora são 8 horas da noite. Então, boa noite para você. Você que nos assiste aí pela internet, pelo YouTube, queria deixar um recado aqui antes da gente começar, que é o seguinte: nós somos uma igreja evangélica, amamos a Cristo, buscamos o batismo do Espírito Santo e queremos propagar o Evangelho de Cristo. Você é nosso convidado. Se você quiser participar, fique à vontade. Nós temos um site, www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e vai ter um botãozinho ao vivo onde você vai entrar, um botãozinho aqui, ó, desse lado, onde você vai entrar e na sala dos nossos cultos. Os nossos cultos regulares é de domingo às 18 horas e às sextas-feiras nós fazemos essa escola aqui, alternadamente. Uma semana a gente faz a doutrina bíblica e na outra semana a gente faz o alicerce bíblico. Tá ok? Se fica à vontade para participar com a gente, sempre que você quiser. Só lembre-se de que quando entrar na nossa sala, esteja com o microfone e a câmera desligada, né? E, eventualmente, se você quiser fazer perguntas, você pode encaminhar perguntas para a gente. Nós temos o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Você pode mandar a sua mensagem por ali, ou então no próprio site, você vai encontrar o nosso telefone, você pode falar com a gente por WhatsApp também, tá bom? Temos também o Facebook e temos o Instagram, tá ok? A gente usa pouco esses meios aí de comunicação, mas nós estamos lá também, sempre passando alguns recados, dando algumas informações. Me perdoa que minha voz está muito ruim por causa da minha profissão, eu sou professor, uso muito a garganta, então chega de fim de semana, minha garganta está destruída. Queria que você fechasse seus olhos e vamos fazer uma pequena oração. Jesus querido, obrigado por esse momento tão bom na tua presença. Que o Senhor nos abençoe, trazendo a tua mensagem, trazendo, Senhor, a tua disciplina para a tua igreja. Deus querido, esteja conosco. Faça, Senhor, deste momento um momento de revelação. Abençoa a irmã Eliette, que vai trazer a palavra, livra-la de todo mal. Abençoa a sua família. E, Senhor, fala através dela em nome de Jesus. Amém. Então, Eliette, é com você agora. Glória a Deus, irmãos. Bom, hoje vamos continuar os estudos que temos feito nos últimos meses, que fala sobre o Deus Jeová e o Deus Pai, né? Por que falar o Deus Jeová e o Deus Pai? Eu vou só fazer uma rápida explanação para quem nunca ouviu falar nesse assunto que nós vamos abordar hoje, irmãos. E é um assunto muito interessante e eu reputo por muito importante também. Porque se você ler a Bíblia, Velho Testamento, você começa a observar situações que não se encaixam com a personalidade do Deus do Novo Testamento. O que eu quero dizer? Que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus não pode variar. Um dia ele ser misericordioso, outro dia ele fazer justiça, um dia ele ser perdoador, outro dia cai fogo do céu para queimar as pessoas, que não há concordância na história, então vai, queima o que não concorda com você. Então, são situações assim difíceis. Então, o Jeová, através de Moisés, deu uma lei que condena o homem. Aí você pensa, mas por que Deus Pai, tão misericordioso, ia dar uma lei para condenar o homem? Então, acabam muitas coisas não se encaixando
e você fica pensando, mas que Deus incoerente é esse, que um dia é bonzinho, um dia é ruim, um dia fala que o homem foi criado em 7 dias, mas em 7 dias é impossível. Começam algumas coisas a não se encaixarem bem, irmãos. Deus é Deus da paz, mas também é Deus da guerra, né? A lei veio para condenação, mas Jesus veio para a salvação e deu essa lei que era para condenação. Então, fica uma religião meia variável, meia volúvel, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Se a gente começa a ver muita variação, é porque tem alguma coisa que não foi bem entendida. Outra coisa que eu quero deixar claro para os irmãos, cremos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não existe erro na Bíblia. O que existe é interpretações que foram dadas de maneira equivocada. Então, hoje, irmãos, a gente vai falar sobre alianças na Bíblia, tá? O culto vai ser bem interessante, tá? Eu vou tentar não me estender tanto para não ficar cansativo, mas o assunto é muito importante. É muito importante. Então, eu convido você a prestar atenção, né, nesse culto de doutrina, que eu tenho certeza que coisas novas acabam aflorando, né, desses estudos. Então, alianças, né? No Velho Testamento, irmãos, são descritas várias alianças. Eu só vou mencionar, se você gostar de Bíblia, depois você volta o vídeo e confere na sua Bíblia o que eu vou falar, tá? Por exemplo, em Gênesis 6:18, mostra a aliança com Noé, tá? Em Gênesis 9, 11 e 12, Jeová faz uma aliança com a terra, dizendo que nunca mais a terra ia se acabar em dilúvio. Gênesis 15, 18, Jeová faz uma aliança com Abraão para a posse da terra. Tá? Então, a terra de Abraão ia do rio Eufrates até o rio Egito. Outra coisa interessante, a aliança que foi feita com a circuncisão da carne do prepúcio dos judeus, né? Está em Gênesis 17, 14. Em Êxodo 31, 16, tem uma outra aliança, que é uma aliança perpétua para guardar o sábado. E perpétuo na Bíblia, Velho Testamento, irmãos, geralmente não é eterno. Tá? Perpétuo é uma coisa que vai passando de geração para geração, mas não tem um número para falar, olha, 3 gerações já é perpétuo. Mas sempre tem a ideia do perpétuo não ser eterno, né? Êxodo 31, 16, existe uma aliança para guardar o sábado, né? Êxodo 34, 10 é uma aliança muito importante, talvez uma das mais importantes, que é a aliança que o povo fez quando recebeu a lei de Moisés, ou a lei de Jeová. Tá? Então, vocês estão vendo que eu estou falando em várias alianças, em várias situações, né? Em Josué 23, 16, fala também que a ira de Jeová se acendeu porque a sua aliança foi transgredida. Mas a gente viu que tiveram várias alianças, né? A aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança para receber a lei. Só que esse último versículo eu falei, a ira de Jeová se acendeu quando sua aliança foi transgredida. Qual? Né? Eu falei várias. Qual? A de Noé, a de Abraão, a de Moisés. O que a gente vê na Bíblia, irmãos, que a aliança mais importante é a aliança que foi feita na lei, tá? A aliança com Noé, a aliança com Adão também não foi tão importante para Jeová e para a história dos judeus. Então, a gente sempre que fala em velha aliança, a gente não pensa nas várias que eu falei, de
de Abraão, de Moisés, do Egito, da lei. Não, a única aliança que é mais lembrada, que é mais importante, é a aliança que foi dada no Monte Sinai, quando Jeová deu a lei. E, inclusive, essa aliança foi até celebrada também, né? O que a gente vê também na Bíblia, irmãos, que a aliança que é mais importante, que eu falei, que é essa aliança do Monte Sinai, né, que quando foi dada a lei, ela é comparada com uma aliança de escravidão. E a outra aliança que foi feita, existe uma simbologia em torno dela, que seria uma aliança que simboliza a aliança com Cristo. Essa aliança, ela tem um sentido de libertação. Tá? Isso daqui está na Bíblia, eu queria que o pastor abrisse em Gálatas 4, 23, que fala exatamente isso, que uma aliança, a aliança de Agar, que era escrava, né, que era uma das esposas de Abraão, né, Agar, ela simbolizava uma aliança que era para a escravidão, que era a aliança da lei de Moisés. E existia uma outra aliança que era a aliança do Monte Sião, porque a aliança do Monte Sinai, que era a aliança que simbolizava a escravidão. Então, em Gálatas 4, 23, eu vou só pedir para entrar, que aí eu consigo ver, irmãos, quando que está o versículo, só um minutinho. Quando que está o versículo, senão eu não consigo ver. Desculpa, eu teria que ter feito isso antes. Estou o link aqui. Bom, então eu vou dar um tempinho, aí eu dou uma piscada aqui para ver se já tá, desculpa. Então, Gálatas 4, 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Né? Deixa eu continuar lendo aqui. Isso, que é Agar. Então, o verso 25 fala que Agar representa o Monte Sinai na Arábia, que corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém que é do alto, essa é livre, e essa é a nossa mãe. Então, irmãos, o concerto feito por Jesus está atrelado à Jerusalém celestial. E o concerto feito por Moisés, por Jeová, está atrelado à lei que escraviza, a Agar, ao Monte Sinai, onde foi dada a lei, tá? Só para vocês entenderem. Então, o que é aliança? Aliança é como se fosse um pacto, né? É como se fosse um contrato, é um termo de contrato, né? O casamento seria mais ou menos a celebração de um pacto, tá? Entre duas pessoas. Por isso que tem uma aliança que simboliza o casamento, né? E esse acordo entre as partes envolve direitos e deveres, certo? Então, é um trato, né? É um trato entre as partes. Por exemplo, num casamento, logicamente, esse trato envolve amor, envolve respeito e envolve também obrigações mútuas, né? A mesma coisa dá para a gente transportar por esse pacto feito por Jeová, né? Esse pacto feito por Jeová e o povo. Essa aliança feita por Jeová e o povo.
e também essa aliança que aqui a gente viu em Gálatas, que simboliza a Jerusalém celestial, que foi um pacto ou uma aliança feita por Jesus, que a gente chama de nova aliança. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não o casamento, né, que sempre a gente dá o exemplo do casamento. Por exemplo, uma empresa precisa de um imóvel para prestar um serviço. E, às vezes, a prefeitura faz um pacto, a prefeitura de uma cidade faz um pacto para funcionar uma escola, por exemplo. Tá? Então, a escola, vamos dizer, uma escola estadual, mas está numa cidade e a prefeitura cede o imóvel. E o Estado cede os recursos humanos, os professores. Vocês entendem? Então, o pacto envolve sempre dois lados que têm deveres e direitos, né? E, então, o pacto é uma coisa muito importante. No plano espiritual, muitas vezes o pacto é celebrado com sangue. Você já deve ter visto casos assim de pactos no esoterismo, que a pessoa corta, né? Corta a mão e mistura o sangue, né? Porque isso quer dizer, olha, eu dependo de você, você depende de mim, a gente tem a intimidade do sangue, né? Então, a gente vai unir as nossas almas nesse pacto. E dizem que essa história de sangue, irmãos, tem um reflexo dos pactos que eram feitos também por Jeová no Velho Testamento. E o pacto que foi feito por Cristo, porque Cristo também fez esse pacto derramando sangue. Porque sangue é vida, sangue é intimidade. Então, por isso que no Velho Testamento, a gente vê também que toda vez que existia um pacto, existia a morte de um bezerro ou a morte de um animal para celebrar pelo sangue. Ou então, vocês viram que até dei um exemplo agora há pouco, falando do pacto da circuncisão. Porque, na verdade, na circuncisão, quando é cortada a pelezinha lá do prepúcio, tem também um sangramento. Né? Então, é um pacto que foi celebrado através desse sangramento, desse sangue. Né? Então, isso daí é uma coisa que é bom a gente guardar, que a gente vai usar lá na frente. Tá? Então, esse pacto de sangue, né, que seria a assinatura do pacto, vamos dizer assim, ela foi usada tanto no Velho, como também vai ser usado no sangue, porque isso quer dizer que sela, né? Sela é uma assinatura, é um termo do pacto, né? Então, a gente vê assim, no Velho Testamento inteiro, né, que existe mesmo esse derramamento de sangue de animal, né, que depois no Novo Testamento fala que esse sangue não agradou o Pai, né? Talvez agradasse Jeová, né, mas não agradou o Pai. Então, irmãos, quando eu falei lá rapidamente dos pactos do Velho Testamento, a gente vê, por exemplo, que o pacto, eu disse agora, né, envolve obrigações e direitos dos dois lados. Quando a gente vê, por exemplo, Adão, né? Adão também fez um pacto com Jeová, né? Esse pacto talvez envolvesse a obediência dele para ele continuar no Éden, né? Mas ele acabou rompendo, né? Rompendo esse pacto, porque ele e a Eva desobedeceram e foram expulsos. Só que da descendência de Adão tinha a promessa de um povo que iria ser escolhido, né? O povo judeu veio de Adão, né? Tem inclusive a genealogia de Jesus desde Adão. Então Adão teve uma certa proteção. Quando Adão foi expulso do paraíso, por aquele anjo que colocou a espada flamejante para fechar o caminho da árvore da vida, né? Quando Adão foi expulso do paraíso, vocês lembram que ele
sentiu vergonha e se escondeu, né? Escondeu suas partes púdicas com folhas de figueira, né? E aí Jeová, o que fez? Ele fez uma roupa de pele de animal, né? Então, teve o derramamento do sangue também para aquele pacto, que foi um pacto, vamos dizer, não tem claramente dizendo que foi uma aliança, mas houve um pacto, né? Eu queria que o pastor abrisse em Gênesis 17:1, também para a gente só ilustrar com uma outra aliança, né, um outro pacto, que esse pacto foi muito importante também, que está em Gênesis 17:1. Esse pacto foi um pacto feito com Abraão, né? Eu vou ilustrar com essa passagem de Gênesis 17:1, irmãos, porque é para a gente ver que os pactos de Jeová geralmente contemplam parte material e não parte espiritual da pessoa. Então, fala assim, sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Jeová, né? Senhor com letra maiúscula, em Velho Testamento sempre Jeová, a Abraão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então, aqui já está entrando a obrigação, né, de Jeová. Então, Abrão, né, caiu sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de muitas nações, e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei de ti uma grande, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua. Mesma coisa, irmãos, que eu falei aquela hora. Para Jeová, uma bênção se estender por várias gerações, ele já fala que é perpétuo. Né? Isso não quer dizer que é eterno, tá? Porque as promessas de Jeová são promessas materiais. Então, aqui está falando, eu vou abençoar suas gerações, você vai se multiplicar, eu vou te fazer grandíssimo, vou te fazer rico, vou te dar a terra, vou fazer frutificar sua terra. Né? Geralmente são as bênçãos de Jeová, são assim. E verso 8, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Então, isso seria, vamos dizer, a obrigação de Abraão, né? Cultuar esse Deus, né? Verso 9, disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Então, olha aqui outra obrigação, que todo homem entre vós será circuncidado. Olha aqui o pacto com o derramamento de sangue, né? A aliança celebrada, né? Com o derramamento de sangue. Então, irmãos, tem um vídeo no nosso site, se você entrar lá no nosso site, no YouTube, colocar no nosso canal, aliás, no YouTube, colocar Igreja de Interlagos, você vai entrar no nosso canal. Tem um círculozinho vermelho. Se você entrar lá, nos vídeos, coloque em vídeos, né, porque o primeiro vai ser só um vídeo de abertura, você coloca assim, Abraão, o pai da fé, aí põe meu nome, Eliette Coelho. Lá temos um estudo profundo só sobre Abraão, que fala sobre os dois chamados de Abraão. Que Abraão, ele teve dois chamados, ele teve um chamado por Jeová
e teve um chamado pelo Pai, né? Tanto assim que fala aquele versículo, né, que Jesus fala que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, né? Então, Abraão não teve só o chamado de Jeová, ele teve 2 chamados diferentes, em tempos diversos e bem claros esses 2 chamados. Veja lá, eu não vou entrar, porque senão, nesse tema, senão fica muito longo o vídeo, né? Mas, como eu disse, essa aliança com Abraão foi uma aliança muito importante, mas a principal aliança que Jeová fez no Velho Testamento foi a aliança com Moisés para dar a lei, para dar as tábuas da lei, que eu já falei para vocês, vou falar de novo, que às vezes tem gente nova, que não são só 10 mandamentos. Aquilo lá é só a pontinha lá do iceberg, são mais de 613 mandamentos, ordenanças, estatutos, juízes, porque ele trata de costumes, de ordenamentos, de sacrifícios, então, muitas proibições, então é bem extenso, né? Os mandamentos que Jeová deu são bem claros, são no Pentateuco, né? Nos primeiros 5 livros da Bíblia, principalmente depois de Êxodo. Então, até quando ele deu a lei, que foi também um pacto, também teve derramamento de sangue. Eu queria que o pastor abrisse em Êxodo 24, 6, só para a gente poder conferir, né, esse outro pacto que foi muito importante, foi o pacto mais importante do Velho Testamento, Êxodo 24, 6. Isso. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança. Está vendo? O livro com os mandamentos já tinha esse nome, da aliança, né? O pacto. E o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então, houve aquele pacto forte, né, que foi selado com sangue. E, estranhamente, irmãos, esse pacto que foi o mais forte do Velho Testamento, que foi esse pacto que foi dado quando Moisés recebeu a lei de Jeová, esse pacto se chama Pacto da Morte. Então a gente fica pensando assim, será que o Pai de Jesus ia dar para o homem leis para a sua condenação? E depois mandar Jesus morrer por causa dessa lei no nosso lugar? Vocês veem que isso não tem lógica, não tem coerência, né? Por isso, e por outras centenas de motivos, irmãos, nós cremos que Jeová não é o Pai de Jesus, que Jeová é o Deus desse mundo, é o Deus da guerra, é o Deus das nações, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que rege esse mundo. E que o Pai está na luz inacessível, que o Pai não tem responsabilidade sobre o que acontece diretamente nesse mundo. O Pai não tem responsabilidade sobre guerra, sobre doença, sobre terremotos, porque este mundo é regido pelo Deus da terra, pelo Deus das nações, que é Jeová. Vocês entendem a diferença? Jesus, o Pai não era conhecido, Jesus veio revelar o Pai, né? Então, quando a gente leu agora há pouco em Gálatas 4, 23 e 24, a gente viu exatamente isso. O pacto que estava relacionado com essa lei dada por Moisés, dada por Jeová através de Moisés, era o pacto da escrava.
gerou filhos para a escravidão. Será que o Pai de eterno amor ia dar uma lei para gerar escravidão? Né? Então, é para pensar, irmãos. Por isso que a Bíblia inteira prova que Jeová é oposto, tem as obras opostas às obras de Jesus e às obras do Pai. O novo concerto, irmãos, trazido por Cristo, pela sua morte, anulou toda a lei. Né? E aí, o outro concerto que era para a morte foi anulado por Cristo, porque Cristo, através do derramamento do seu sangue, de uma nova aliança, ele gerou filhos para a liberdade, para habitar na Jerusalém celestial, e não nessa Jerusalém terrena, cheia de problemas, né? Então, Cristo anulou a lei para trazer salvação para todos os homens, porque nós estávamos, irmãos, condenados pelo velho concerto. Está que eu falei que Jesus veio trazer que ele se manifestou para trazer salvação a todos os homens. Isso está em Tito 2,11. Não precisa de abrir, pastor. Então, irmãos, o velho concerto, trazido através de Moisés, fez tão mal para o homem que o Pai precisou de mandar Jesus Cristo para consertar essa situação, senão todos nós estaríamos condenados à morte, porque ninguém consegue se justificar perante uma lei que só condena e que não aperfeiçoa ninguém, né? Por isso também que tem aquele versículo que fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em nosso lugar, né? Porque a lei falava assim, olha, tudo que for pendurado numa cruz é maldito. Aí Jesus morreu como? Pendurado numa cruz. Tá? Essa frase também é um versículo que está em Gálatas 3,13. Não precisa abrir também, pastor. Só para quem estiver anotando, quiser conferir depois, né? Então, irmãos, na cruz, Jesus nos resgatou da maldição da lei. Eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 2, verso 11. Tá? Porque na cruz, Jesus, simbolicamente, fez um concerto conosco, não igual aquele concerto que precisava de circuncidar a carne do prepúcio, mas espiritualmente nós estamos como que submetidos a esse pacto de sangue. Tá? Então, Colossenses 2,11 fala assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita no despojo do corpo dos pecados da carne. Aí ele fala, é a circuncisão de Cristo, tá? Que não é feita na carne, é como se fosse uma circuncisão espiritual. Verso 12. Sepultados com Cristo no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, os vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando as vossas ofensas. E verso 14, irmãos, que é o mais importante, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Quer dizer, Cristo na cruz riscou a lei, anulou a lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, no momento que Jesus fez isso, ele despojou, ele tirou a nossa condenação, né? Por isso que ele fala no verso 15, despojando os principados e potestades, que é aquelas hostes espirituais, que é aquele exército de Jeová. Aí ele fala, e os expôs publicamente, deles triunfou. Então, Jesus está acima de todo principado e potestade.
Este é um novo concerto que anula qualquer velho concerto, né? Só que, irmãos, esse velho concerto de Jeová, a gente já viu que, além de trazer escravidão, ele não aperfeiçoava ninguém, né? E ele como que, vamos dizer, caducou, né? Ele perdeu o seu efeito. Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 10, 11. O que fala aqui em Hebreus 10, 11? Que aquilo é como se fosse um modelo, não um modelo, apontava para outra situação que iria acontecer, né? Então, Hebreus 10, verso 1, fala assim: porque tendo a lei de Jeová, a lei de Moisés, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele chegam. O que isso quer dizer? Aquele sacrifício de matar boi, de matar pombinho, de matar carneirinho, ovelhinha, nunca aperfeiçoa ninguém. Ó, a lei, ela é uma sombra de alguma coisa que há vir no futuro. E aí fala assim, ela nunca, por aqueles sacrifícios, aperfeiçoa ninguém, né? Então, foi um monte de bichinho, coitadinho, que morreu à toa, né? Verso 2: de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Só que eles eram sacrificados animais e os judeus continuavam pecando, né? Então, eles não tiravam o pecado. Verso 4: porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecado. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Tá? O corpo de Jesus iria ser o sacrifício eterno. Verso 6: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, verso 7, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso aqui é Jesus falando. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quisesses nem te agradar, os quais se oferecem segundo a lei. E a gente já viu, irmãos, que a lei é um pacto que gera a morte, que gera a escravidão. Verso 9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, tira o primeiro pacto, tira aquela toda condenação, risca tudo, Jesus riscou tudo na lei, anulou tudo na cruz. Jesus riscou a lei e anulou tudo na cruz. Então, tira esse primeiro, que não serviu para nada, e estabelece o segundo, né? Por isso, irmãos, por isso e por outras razões, nós cremos que Jeová não é o Pai, que o Pai não ia fazer um pacto tão imperfeito, né? Com aquela velha aliança, com apenas bens materiais, né? Então, os celeiros iam ser cheios, né? As mulheres iam ser fecundas, os outros povos iam ser escravos dos judeus, os judeus iriam ter muitos filhos, as terras iam dar colheitas abundantes. Então, esse é o pacto de Jeová, é o pacto de bênçãos aqui na terra, né? Ele nunca falava de bênçãos celestiais, né? De vida eterna, de transformação do interior das pessoas, né? Era uma aliança que era para ter alguma coisa, e não para uma transformação, e nem para receber uma vida eterna, né? E é interessante também, irmãos,
Agora, acho que a gente vai chegar na parte mais interessante, porque o que a gente viu? A gente viu que Jeová tinha vários pactos, mas o pacto e a aliança mais importante foi a aliança de Moisés, né, que ele deu a lei, e que depois Jesus veio e, com sua morte, anulou aquele pacto antigo, né? Em Hebreus 7, eu queria que o pastor abrisse, que só para a gente ler alguns versículos, e existe também no canal da Igreja de Interlagos um estudo sobre Melquisedeque, irmãos, porque Melquisedeque, ele é uma personagem muito enigmática. Só que, eu não sei se vocês lembram, mas se vocês não viram, voltem lá para ver, falar sobre Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi uma divindade, vamos dizer assim, que exercia um sacerdócio, né, o sacerdócio levítico, né, pertenceu a essa ordem de Melquisedeque, né? Então, essa ordem de Melquisedeque, existe um sacerdote e existe um rei, né? Normalmente, esses dois graus hierárquicos não estão juntos, né? Quem é rei, quem é sacerdote é só sacerdote. Mas Melquisedeque, ele é rei e sacerdote, tá? Se vocês quiserem ver lá no canal, Melquisedeque foi uma pregação que o pastor Hélio fez. E aí, esse sacerdote não tem nada a ver, o Melquisedeque é um sacerdote que não tem nada a ver com o sacerdote levítico, né, que era o sacerdote antigo do Velho Testamento, né? E o que a gente chega à conclusão, irmãos, que Melquisedeque aponta muito mais para Jeová, mas para que ele fosse anulado, Jesus teve que passar por esse posto de Melquisedeque, entende? Para ele poder anular, falar, olha, isso aqui não presta, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 7,15, para falar rapidamente de Melquisedeque. Então, Hebreus 7,15 fala assim: e muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então, irmãos, a gente vê que esse Melquisedeque aponta, primariamente, ele aponta para Jeová. Mas existe alguma coisa que esse Melquisedeque significa, além de apontar para Jeová. Tá? Ele era rei e sacerdote, isso aí é a coisa mais importante. Tá? Ainda aqui em Hebreus, irmãos, Hebreus 7,18, é interessante também falar que o precedente mandamento é abrogado, é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, nós vimos que era necessário ter outro pacto, porque o outro era fraco, era inútil, não salvava ninguém, né? Então, era assim, ele não aperfeiçoou nada. Então, necessitava-se realmente de um outro pacto. E esse outro pacto, Hebreus 7,22, não sei se o pastor está em Hebreus 7, mas a gente vai ficar ainda um tempinho aqui. Fala assim, 7,22, Hebreus 7,22, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, Jesus, ele foi feito fiador dessa nova aliança, e essa nova aliança tem muito mais valor porque ela foi celebrada com o sangue de Jesus Cristo, né? Não foi sangue de bode, sangue de prepúcio, nada disso, né? Aí fala assim,
no verso 23, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, e pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então, Jesus Cristo tem o sacerdócio perpétuo. Tá? Então, a gente vê que Hebreus, que a gente leu agora, Hebreus 7, no finalzinho, né, o 25, 26, 27, 28, fala da fraqueza, da inutilidade da lei. Mas Cristo é mediador da nova aliança. Então, agora, o que vocês vão começar a achar interessante, irmãos? Vamos para Hebreus 8:6. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, o que a gente vê, irmãos? Que existem duas alianças, por enquanto, né? Uma mais importante, que é a aliança do Monte Sinai, depois vem apresentada a aliança de Cristo. Agora pula para o verso 8, pastor. Hebreus 8:8. Aqui, irmãos, que a coisa começa a ficar boa. Fica mais complicada. Hebreus 8:8. Porque repreendendo-os, lhes disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Irmãos, eu acho que a gente tem que ler a Bíblia, logicamente, de uma maneira enigmática ou de uma maneira espiritual, mas aqui está dizendo claramente, irmãos, eu vou estabelecer uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que a gente está percebendo? Que está existindo uma acepção, olha, eu quero só a casa de Israel e a casa de Judá. Não são todos. A minha aliança vai ser somente com a casa de Israel e a casa de Judá. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a aliança de Cristo é uma aliança que foi feita com o mundo todo. Não foi só com uma ou duas tribos de Israel. Agora, verso 9. E não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. Então, eles não permaneceram naquela aliança, Jeová, então, não quis mais conversa, certo? Mas o que fica, irmãos, aqui, o grande ponto de interrogação? Porque o Hebreus estava falando da aliança com Cristo. Só que a gente sabe que Hebreus é um livro muito difícil, foi escrito para os hebreus, para os israelitas. Porque não combina, irmãos, estar se descrevendo uma aliança, por exemplo, que a gente viu aqui no verso 8 e verso 9, para só o povo de Israel. Por exemplo, aqui no verso 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Quer dizer, é só o povo de Israel? E as leis de Jeová, que eram as leis de Moisés, ele vai escrever no coração das pessoas, né? Como os rabinos, por exemplo, né, obedecem toda a lei, aquela lei já está no coração deles, né? E para a gente, aquela lei é uma lei inútil, cheia de ordenanças que para a gente não tem valor espiritual nenhum, né? Ah, não pode comer carne de porco. Ah, não pode tocar no defunto. Ah, a mulher menstruada não pode dar a mão para ninguém.
Ah, não, olha, quando for sábado, você não pode nem apertar um elevador. Então, são cheios de regras, cheios de leis, né? Diz que judeu gosta de morar, geralmente, em andar baixo de prédio, para no sábado não precisar de subir de escada, porque ele não pode apertar o elevador. Então, essas leis são as leis que estão escritas aqui, porque é exatamente o que ele diz: no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, verso 9. O pai não tirou ninguém da terra do Egito, quem tirou lá foi Jeová, que deu as pragas, foi Jeová, que endureceu o coração de Faraó foi Jeová, né? Então, quem tirou da terra do Egito e vai ter essa predileção por Israel é Jeová, porque o Pai vai salvar a todos, não só os da terra de Israel. Verso 11: e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Isso aqui, irmãos, é outra coisa muito importante. A nossa obrigação é ensinar cada um ao seu próximo, ensinar cada um ao seu irmão sobre Deus. E aqui está falando, olha, quando eu vou estabelecer essa aliança, você não vai precisar de ensinar. Então, o que a gente depreende, o que a gente entende disso, irmãos, que essa aliança é uma aliança futura que Jeová irá fazer com o povo de Israel. Provavelmente quando se estabelecer o Messias de Jeová aqui na terra. Que o Messias de Jeová não veio ainda. Aquele que vai reger o mundo com vara de ferro não veio ainda. Que vai submeter as nações, que vai escravizar as nações. Esse Messias de Israel, na nossa concepção, irmãos, é o próprio anticristo. Tá? Então, por que eu estou fazendo essa ligação com Jeová? Eu queria que o pastor abrisse em Jeremias 31, verso 31. Só para a gente fechar, está quase acabando, tá, irmãos, o estudo, para vocês entenderem que aqui em Hebreus não está se referindo ao Pai. Tá? Em Hebreus 8, verso 8 até o verso 11, está se referindo a Jeová. A aliança que Jeová vai fazer no futuro. Jeremias 31, 31. E eis que dias vem, diz o Senhor, Senhor com letra maiúscula, em Velho Testamento, é Jeová, dá para a gente substituir por Jeová, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vocês veem, irmãos, que fala exatamente como lá em Hebreus, né? Ele vai fazer uma nova aliança, só que aqui está escrito uma aliança nova, e aliança nova e nova aliança é a mesma coisa. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Vocês veem que é a mesma situação, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Vocês veem que é a mesma coisa que está escrita em Hebreus. E aqui é Jeová falando. Olha, eu vou fazer uma aliança no futuro, depois daqueles dias, provavelmente vai ser os dias da tribulação, e vai se manifestar o anticristo, que para nós é o Messias de Jeová. Ele fala, eu vou estabelecer uma aliança com Israel. E aí eu vou colocar a minha lei no seu coração, e olha o verso 34, também igualzinho lá em Hebreus, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor Jeová. Porque lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas.
O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Aqui está bem claro, irmãos. Exatamente o que está lá em Hebreus 8. Está aqui em Jeremias 31, de Jeová querendo fazer uma nova aliança. Por isso que lá, quando está escrito, olha, eu tirei do Egito meu povo, vocês já vão saber que aquele lá não é o pai, porque o pai não tirou ninguém do Egito. Né? Isso aí a gente está bem ciente dessa situação, né? Então, é importante, irmãos, a gente ter essa visão, porque quando a pessoa ler em Hebreus, porque Hebreus, inclusive, se o pastor quiser voltar lá em Hebreus 8, eu quero até mostrar, chamar a atenção uma coisa dos irmãos. Isso, Hebreus 8. Está vendo? Está escrito em cima, Jesus, sumo sacerdote, que está escrito um errinho aí de português, sumo sacerdote da maior aliança. Está se referindo a Jesus. Só que está se referindo a Jesus só até o verso 7. Por quê? Passa o verso 8, passou isso. Quando fala assim, eis que dias virão, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, é aquilo que a gente leu em Jeremias 31, 31. Tá? Só para vocês entenderem que existiu a velha aliança, quando Moisés recebeu a lei no Monte Sião, que foi uma lei para condenação. Existiu a nova aliança, quando Jesus veio se manifestar ao mundo, que derramou seu sangue, que anulou a velha aliança. O precedente mandamento foi abrogado, né, foi anulado. Riscou a cédula que era contra nós. Então, a velha aliança de Jeová não prestava. Então, Jesus estabeleceu uma nova aliança e falou assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que quem ama o seu irmão precisa daqueles 613 mandamentos e estatutos, né? O amor já vai ser suficiente para ele não roubar, para ele não matar, para ele não adulterar, para ele não levantar falso testemunho. Jesus nos dá um único mandamento. Só que aqui em Hebreus, quando, a partir do verso 8, começa a falar, olha, sabe aquele monte de mandamento? Olha, eu vou colocar no seu coração. Sabe que nós agora, na nova aliança, que já estamos na nova aliança de Jesus Cristo, o que nos agrada mais, irmãos, é falar de Jesus, pregar, prega a tempo e fora de tempo, fala com o seu irmão de Jesus. Lá na aliança de Jeová, não. Né? No Jeremias 31, tem, olha, não precisa falar para ninguém, porque todo mundo já está conhecendo aí quem é o Messias. Ele vai ser bem famoso. Né? Então, ele vai fazer prodígios, provavelmente vai ficar televisão dia e noite mostrando os prodígios dele. E então, irmãos, o que a gente vê que não dá para fazer uma separação estanque. Tudo que está em Velho Testamento é Jeová, tudo que está em Novo Testamento é Jesus e o Pai. Tem umas pinceladas aqui e acolá de Jeová também no Novo Testamento. E a gente precisa de ter bastante discernimento para ter esse entendimento. Amém, irmãos? Deus abençoe, essa foi a palavra, espero que tenha contribuído alguma coisa com os irmãos, e se você gostou do vídeo, passe para outras pessoas, ponha o seu joinha, porque eu acho que a propagação do verdadeiro Evangelho de Cristo é muito importante para esclarecimento da igreja, de muitos irmãos que estão em dúvida. Amém? Deus abençoe, irmãos.